Evangelho, segunda-feira da terceira semana do tempo comum, hoje memória facultativa do mártir São Sebastião. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da terceira semana do tempo comum, hoje memória facultativa de São Sebastião e São Fabiano, mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Igreja celebra a memória desses dois ilustres mártires do Senhor, tendo maior destaque não o Papa São Fabiano, mas o mártir soldado São Sebastião. Na Arquidiocese do Rio de Janeiro, hoje nós temos a festa do patrono da Arquidiocese e também da cidade do Rio de Janeiro. Mas em muitos lugares do Brasil, São Sebastião também é celebrado como padroeiro de inúmeras cidades, dioceses e igrejas no nosso país. O Evangelho de hoje, que nos é apresentado na memória, é o Evangelho de São Marcos. Porém, nos lugares onde há festividade solene por São Sebastião, nós encontramos um outro texto do Evangelho, como é o caso da Arquidiocese do Rio de Janeiro no dia de hoje. São Sebastião, para fazermos uma breve biografia, era um soldado romano que foi martirizado por professar a fé e não renegar nosso Senhor Jesus Cristo. Sua história é conhecida somente pelas atas romanas de sua condenação e martírio. Essas atas, elas eram preparadas pelos escribas, que davam poucos detalhes sobre os elementos condenatórios e que envolviam o antecedente ao martírio, e muitos detalhes às torturas e sofrimentos que foram causados contra a pessoa que foi justiçada. Essas atas eram expostas ao público nas cidades exatamente com o objetivo de desestimular a adesão ao cristianismo. Sabemos, porém, que São Sebastião nasceu na cidade de Narbona, na França, por volta do 256. Seu nome tem uma origem grega, Sebastos, que significa aquele que é divino, o venerável. Ainda pequenino, sua família transferiu-se para Milão, assim nos escreve Santo Ambrósio, no norte da Itália, onde ele cresceu e estudou. Sebastião, porém, optou por seguir a carreira militar de seu pai e progrediu nessa carreira, chegando ao cargo de capitão da guarda pretoriana, que é a guarda pessoal do imperador. Esse cargo só era ocupado por pessoas ilustres, dignas, corretas, e Sebastião era muito dedicado à sua carreira militar e aos valores próprios associados a essa carreira, tendo o reconhecimento dos amigos e até mesmo do imperador de Roma. Na época, o Império Romano era governado por Diocleciano no Oriente e por Maximiano no Ocidente. Maximiano não sabia que Sebastião era cristão, e nem que muitos de seus homens, para dizer a verdade, eram cristãos. Não sabia também que Sebastião, sem deixar de cumprir seus deveres militares, não participava dos martírios nem das manifestações dos ídolos romanos.
Por isso, Sebastião é conhecido por ter servido 2 exércitos. É uma imagem bonita essa. O de Roma e o de Cristo. O de Roma, por ter sido membro da guarda pretoriana e servo do imperador, mas por não ter seguido a fé aos deuses romanos, serviu ao exército de Cristo. Sempre que conseguia uma oportunidade, procurava visitar os cristãos que estavam presos. Levava a eles ajuda, assistia os doentes. De acordo com as atas apócrifas de seu martírio, algumas delas atribuídas a Santo Ambrósio e sua narrativa em Milão, Sebastião teria se alistado no exército romano já com uma única intenção de afirmar a força do coração, de reforçar a força do coração dos cristãos enfraquecidos diante das torturas. Dessa forma vai falar Santo Ambrósio a respeito de São Sebastião. Bom, por aquele período, sabemos que 2 diáconos da igreja tinham sido encarcerados, estavam sendo conduzidos, eram 2 romanos, estavam sendo conduzidos ao processo de execução. Se chamavam Marco e Marcelino. Por terem se recusado aos sacrifícios aos deuses romanos, foram denunciados como cristãos. Enquanto estavam presos, seus pais tiveram o direito de persuadi-los a abandonar a fé e a sacrificarem aos deuses e, desse modo, não serem executados. Sebastião, no entanto, além de assistir a Marco e Marcelino, também persuadiu os seus pais quando foram para propor as visitas a fim de que os filhos abandonassem a fé cristã. E eles terminaram se convertendo. Mas esse é só um exemplo de muitos daqueles que, assistidos por São Sebastião, ou então alcançados por ele e pelo seu testemunho de fé, em momentos extremos, terminaram se convertendo. Dessa forma, aos poucos São Sebastião foi ficando exposto por esse acontecimento, terminou sendo denunciado ao imperador. E, conhecido por sua crueldade e perseguição contra os cristãos, o imperador revoltou-se ao saber que o capitão de sua guarda era um cristão. Ele repreende São Sebastião e ordena que seja imediatamente executado. Dessa forma o levam, o amarram contra uma árvore e o trespassam com flechas, como nós conhecemos a iconografia de São Sebastião. Crivado por diversas flechas, o seu corpo, depois de uma grande hemorragia, foi deixado para ser recolhido e enterrado. Porém, uma senhora chamada Irene percebe que São Sebastião, no recolhimento do seu corpo, no final, era também Irene cristã, não estava morto. Dessa forma, o leva consigo e ajuda a restabelecê-lo, cuidando dele. Ele ficou vivo, ele não morreu. E desse modo, após um longo cuidado, porque afinal uma hemorragia não é pouca coisa, né? Ainda mais naquela época, não tinha transfusão de sangue. Depois de se recuperar, uma vez restabelecido, São Sebastião ousadamente procura o imperador para confrontá-lo publicamente pela sua perseguição aos cristãos e chamá-lo à conversão. O imperador, surpreso por 2 coisas: a primeira, encontrá-lo vivo; a segunda, a sua ousadia de vir publicamente falar da misericórdia de Deus, do Deus Pai de Jesus Cristo, para ele, a fim de que ele se converta, uma vez que ele era aclamado como misericordioso, quase um semideus, diante do povo. O imperador, então, ordena que ele seja capturado e morto por espancamento diante
de seus olhos. E assim, na escadaria do Palatino, se não me engano, no lugar onde o imperador recebia publicamente as pessoas para fazer a sua demonstração de piedade e de grandeza misericordiosa, vem São Sebastião executado a pauladas. E depois o seu corpo foi lançado na grande fossa de Roma. Aqui algumas tradições falam que para ocultar o corpo, em uma das fossas onde tinha um antigo poço, o corpo foi amarrado e lançado para perder-se dentro do fosso com o tempo e a umidade. Porém, em sonho, a Lucina, ou Luciana, como alguns falam, São Sebastião aparece dizendo onde estava o seu corpo. E dessa forma, essa mulher piedosa vai e recolhe o corpo de São Sebastião e dá a ele uma digna sepultura. Hoje, nós temos, junto à Via Ápia, as catacumbas que têm o nome de São Sebastião. Ele foi sepultado ali. É possível ver o lugar onde colocaram o seu corpo, o túmulo. E também é possível ver as relíquias, pois ela está exposta no altar principal superior dessa pequenina basílica em honra a São Sebastião, mas uma das mais importantes basílicas de Roma. Tanto que as 7 igrejas das indulgências contemplam a Basílica de São Sebastião. Na época, eram 9 igrejas, no jubileu de 1575, e estava incluída São Sebastião. E também Santíssima Anunciata, e o lugar onde São Paulo foi morto, Trefontane. Santíssima Anunciata foi onde o padre viveu durante 5 anos. E depois do concílio, agora recentemente no final do 1800, e depois com a confirmação do concílio, as 2 menores, Santíssima Anunciata e Trefontane, foram retiradas do giro indulgenciário, da volta indulgenciária das igrejas de peregrinação, mas São Sebastião continua permanecendo dentro das 7 igrejas para receber as indulgências à visita à cidade de Roma. Então peçamos a intercessão de São Sebastião, que amou Cristo sobre todas as coisas e entregou sua vida por amor a seus irmãos, para que recebessem de Deus a consolação e a misericórdia. Hoje no Evangelho, São Marcos nos fala a respeito de nosso Senhor, e de fato, São Sebastião, ele veio e sua vida foi festejar a presença de Cristo no meio de nós. Que muitos corações, seguindo o testemunho de São Sebastião, festejem Cristo e vivam para fazê-lo amado, venerado por muitos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Sebastião e de São Fabiano, e pela poderosa intercessão da Santa Mãe de Deus, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Sebastião, rogai por nós.